Atos capítulo de número 3. Se eu não me engano, esse já é primeiro, segundo, terceiro, quinto sermão no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, os presbíteros já foram convocados pelo WhatsApp, mas nós teremos reunião do conselho nessa próxima terça-feira às 20 horas. Pedimos a oração da igreja para que o Espírito do Senhor esteja conosco nessa reunião e o nome de Cristo seja exaltado nas decisões que nós devemos tomar. Atos capítulo de número 3. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Assim diz a palavra de Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Oremos ao Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, pecadores. Pai, esse hino cantado pelo coral foi cantado com a nossa alma. Nós suplicamos ao Senhor o teu auxílio. Pai, eu quero dizer ao Senhor que este pecador lavado no sangue do Senhor, chamado para ser pregador da tua palavra, é totalmente dependente do Senhor. Pai, não só eu sou totalmente dependente, Deus, ó Pai, porque dependo e careço, porque em minha fraqueza, mas do Senhor há poder e unção, graça, força. Ó Deus, glória ao teu nome. Mas também o teu povo depende de ti, carece do Senhor e da tua palavra. Senhor, por favor, como fizeste naqueles dias de Atos dos Apóstolos, abre os céus e desce com poder em nosso meio. Nós já fomos batizados pelo Espírito Santo no dia de nossa conversão, mas o Senhor pode enviar sobre nós o teu Espírito para nos encher, nos fazer transbordar e nos levar a uma vida mais dependente de ti. Senhor, então sopra sobre nós a brisa da tua graça. Ó Deus, dá a perceber a presença de Jesus aqui. Exalta o teu nome, ó Pai, o nome do Cristo, e que o Espírito aponte para ele, e que nessa noite haja intervenção, transformação, visitação. Ó Deus, ó Pai, libertação por meio da pregação da tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai. Temos fome e sede do Senhor e rogamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, o tema do sermão desta noite é a intervenção de Deus. E ao pregar esse sermão, eu tenho sincero desejo no meu coração, que da mesma maneira como o Senhor já manifestou a sua intervenção em distintos momentos da história da igreja, que o Senhor, por sua graça e misericórdia, abra os céus, desça com graça em nossa igreja e manifeste no meio do povo da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo sua graça, derramando sobre nós bênçãos sem medida. Que o Senhor intervenha hoje na sua vida, que o Senhor intervenha no seu coração, para que você tenha uma vida mais consagrada na presença dEle. Que o Senhor intervenha na sua casa, para que você tenha um casamento mais abençoado. Que o Senhor intervenha no seu relacionamento com os seus filhos, para que eles vejam Cristo em você e tenham fome de buscar o Senhor. Que o Senhor intervenha na nossa igreja, para que vejamos o nome de Cristo exaltado aqui sobre todas as coisas, e vejamos o seu poder transformando vidas, santificando a igreja, edificando o nosso coração, salvando almas para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus faça isso para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. O texto nos apresenta a intervenção de Deus.
Inicialmente o texto diz que a intervenção de Deus é inusitada. A intervenção de Deus é inusitada. Irmãos, judeus oram 3 vezes ao dia. Em determinado salmo, se eu não me engano, 55, Davi diz que o judeu ora de manhã, ora ao meio-dia e ora à tarde. Judeus oravam no princípio da manhã, às 6 da manhã, oravam ao meio-dia e oravam às 3 horas da tarde no templo, oração chamada de a oração da hora nona. Se a primeira hora do dia são às 6 da manhã, porque o dia para o judeu dura de 6 da manhã às 6 da tarde, a hora nona são 3 horas da tarde. Então, num dia normal como outro qualquer, os apóstolos Pedro e João sobem para o templo. E eles passam, amados irmãos, pelo pátio dos gentios. O pátio dos gentios é o lugar onde aqueles que não eram judeus poderiam permanecer quando viessem adorar o Senhor. E para você, no lado leste do templo, entrar no templo, passando pelo pátio dos gentios, entrando para o pátio das mulheres, onde as mulheres ficavam e só até ali elas podiam adorar a Deus, você precisa passar pela porta formosa do templo. E então colocam ali um homem todos os dias que é paralítico, à entrada da porta formosa. E é óbvio, porque se ele está na porta formosa do lado de fora, ele está no pátio dos gentios, então ele pode receber esmola dos gentios, das mulheres. E os judeus, homens, passavam para entrar no templo pelo lado leste, pelo pátio dos gentios, pelo pátio das mulheres, e entravam para adorar a Deus no templo. Então ele podia receber ofertas de homens, de mulheres e também de gentios que não faziam parte do povo judeu. E aquele homem então vive de esmolas, irmãos. Ele nasceu paralítico. E quando Pedro e João passam, ele pede. Eu não sei se você já andou na rua e alguém pede dinheiro para você, você fala, mas eu não tenho. Não, moço, me dá alguma coisinha. Eu preciso disso para viver. Eu preciso. Você não está vendo a minha condição? Por favor, me ajuda. Esse homem, amados irmãos, estava com Pedro e João dessa forma. E aqueles homens cheios do Espírito Santo, Pedro olha para ele e diz assim: olhe para nós. E Pedro diz a ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E deu a mão direita para ele, irmãos. E aquele homem que nunca tinha andado saltou, pulou do chão, e os seus pés se firmaram. E ele entrou para o meio do templo, dando glórias e louvores a Deus. Um grande milagre acontece. Todo o povo ficou atônito e perplexo. Isso não é algo comum, amado irmão. Quando Deus intervém, coisas inusitadas acontecem. A intervenção de Deus é inusitada. É no dia em que você menos espera. É no dia em que você talvez desistiu de todas as coisas. É no dia em que você perdeu a esperança. É no dia que você se enxerga fraco e totalmente debilitado. E Deus, por sua graça, resolve abrir os céus e descer e derramar sobre a sua vida bênçãos sem medida. Irmãos, um dos livros mais impactantes que eu já li na minha vida, eu tinha esse livro, eu emprestei para alguém, a pessoa não me devolveu e eu preciso encontrá-lo de novo, né? O desafio de emprestar livros é esse. Foi o livro chamado Avivamento na África do Sul. Ele é um resumo, uma tradução feita pelo reverendo Augustus Nicodemos, do livro de Errol Stigen. O livro, em inglês, tem como tema God Among Zulus, Deus entre os Zulus. E conta a história do reverendo Errol Stigen, que era um missionário e pastor luterano, de origem holandesa, um africano na África do Sul, trabalhando entre os Zulus, uma etnia, amados irmãos, extremamente violenta, uma etnia dominada pela feitiçaria, uma etnia escrava do diabo, de guerras e assassinatos. E Errol Stigen foi ser missionário entre eles. E durante 10 anos ele armou a sua tenda em determinada região da África do Sul, pregando para os Zulus, e ele não via grande resultado. E depois de 10 anos ele começou a se questionar se tinha de fato chamado para aquele ministério, e pensando em deixar o seu ministério, irmãos, ele começa a orar a Deus. E Errol Stigen, no livro traduzido por reverendo Augustus, conta que quando ele estava pensando em deixar os Zulus, um fenômeno aconteceu. Apareceu uma mulher na igreja, amados irmãos e irmãs, cuja filha era possessa de centenas de demônios, e o pastor tinha pregado sobre o poder de Deus, e ela perguntou a ele: o seu Deus é capaz de realizar tudo o que ele quiser, ele pode fazer qualquer coisa? E ele diz: pode.
Ele, pois eu tenho uma filha que está possessa de muitos demônios e nenhum feiticeiro pode libertá-la. O seu Deus pode libertá-la? Pode. E quando ele chegou, amados irmãos, àquela semelhança de uma oca em que aquela mulher morava, com uma madeira ao centro, a filha daquela mulher estava amarrada com correntes, irmãos, e cadeias, e sangrava, possessa por diabos, xingava os piores palavrões do mundo, batia no chão, parecia que a casa toda tremia. E o pastor foi e orou por ela, e eles não conseguiram expulsar o demônio. Eles levaram aquela moça para uma fazenda, amarraram-na numa corrente, e quando ela se aproximava, agredia as pessoas com uma força descomunal. E depois de uma semana de oração, eles não conseguiram expulsar os demônios daquela mulher. Então Ernest Stiggen resolveu desistir do pastorado. E quando ele resolve desistir do pastorado, um dia em oração, não apareceu um anjo a ele dizendo: eis que te digo, Ernest Stiggen, mas o Senhor colocou no coração dele que ele não tinha que deixar o pastorado, que ele tinha que se dobrar diante da presença de Deus e invocar o poder de Deus. Então ele chamou os Zulus, os poucos crentes que havia, para orarem com ele todos os dias no início do novo ano. E eles liam o livro de Atos dos Apóstolos de manhã e à noite, e faziam reunião de oração de manhã e à noite. E eles então confessavam todos os seus pecados, e eles oraram durante 3 meses. Quando chegava próximo do final dos 3 meses, ele estava orando no templo com os irmãos Zulus, chorando e orando em voz alta e confessando seus pecados. E estava ali do lado de uma quadra de tênis da cidade, o prefeito daquele lugar, junto com o delegado da cidade, e eles eram de pele branca. E o Ernest Stiggen era um missionário de pele branca, trabalhando entre os irmãos negros. E quando ele estava ali de joelhos, chorando com os irmãos negros, ele viu aqueles homens jogando, e ele disse assim consigo mesmo: o que eles vão pensar me vendo ajoelhado aqui, chorando no meio desses negros? Ele era o pastor daqueles irmãos de pele negra e era racista contra eles. E ele se levantou para fechar a janela. E ele disse que percebeu no seu coração o Espírito Santo direcionando e mostrando a ele o seguinte: se você fecha essa janela, você está fechando a janela para a minha atuação nesse lugar. E ele então caiu de joelhos e pediu perdão a Deus pelo seu pecado de racismo. E depois de uma semana, irmãos, enquanto a igreja estava orando, Deus derramou de sua graça e do Espírito sobre aquelas pessoas. E elas se despertaram e oraram a Deus durante horas, e saíram pregando a palavra. E o avivamento foi tão poderoso, irmãos, que feiticeiros convencidos de pecado em suas aldeias saíam correndo em direção à igreja Zulu, e chegavam gritando e perguntando a Ernest Stiggen o que eles precisavam fazer para ser salvos. Tamanha a intervenção e o mover de Deus. Eles foram, amados irmãos, depois que o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram atrás daquela moça expulsar os demônios dela, centenas. E quando eles expulsavam os demônios diziam: o Espírito veio sobre eles, fogo, nós sentimos fogo, nós temos que sair. E desesperados saíram e gritaram. E aquela moça foi liberta, se tornou uma crente piedosa, digna para a glória e honra do nome de Jesus. E eles, irmãos, construíram uma grande igreja, um templo para mais de 5.000 pessoas na grande savana africana, e sem nenhum estardalhaço, amado irmão, sem ninguém passando lenço na cabeça para passar nos crentes, cultos com grande temor, com reverência, feitos do mesmo jeito, mas a presença de Deus marcando, enchendo o ambiente, amados irmãos, com tanta graça, com tanta bondade, com tanto amor. Eles exaltavam Cristo e pregavam o Evangelho. E eles não faziam uma fila para dizer: eu te curo, eu estou te curando, não. Mas algumas coisas aconteceram ali. Certa feita, amados irmãos, um caminhão de pessoas ia de uma tribo, de uma aldeia para outra aldeia, e uma pessoa paralítica queria ir ao culto e não pôde entrar no caminhão. E isso, amados irmãos, eu ouvi o Ernest Stiggen contar, reverendo Augusto e reverendo Hernandes, que também esteve lá. E de repente, então, aquela pessoa paralítica queria entrar no caminhão e não cabia. E aquela pessoa ficou triste no lugar onde estava, enquanto o culto acontecia naquela igreja. Pasme, na década de 70, aquele homem paralítico sozinho se levantou, começou a andar e foi para o culto. É só o Senhor que pode fazer isso. E quando Ele resolve intervir, ninguém pode impedir. Foi desse jeito que aconteceu aqui em Atos. E o Deus que fez ontem é o Deus que pode fazer hoje. Você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida? Talvez você, meu irmão, chegou a um ponto em que você acha que tudo acabou. Nosso irmão Ernest Stiggen queria desistir do seu ministério. Pedro, amados irmãos, também quis desistir do seu ministério, negou a Cristo, pensou que estava tudo acabado.
Talvez você está vivendo uma grande aflição. Talvez você diga ao Senhor: Senhor, hoje eu toquei no fundo do poço. Já não há mais esperança para mim. Eu gostaria que você entendesse que a intervenção de Deus não acontece somente quando o paralítico anda, mas é nesse momento em que você está sofrendo agora. Deus está mostrando para você o quanto você é fraco, o quanto você é frágil. Mas nessa hora, onde você está, dobre o seu joelho e clame a intervenção de Deus na sua vida. E você verá de maneira sobrenatural o Espírito enchendo o seu coração. Pela fé em Jesus, o Senhor fortalecerá a sua vida. E você verá Deus abrindo os céus e fazendo coisas novas na sua vida. Deus está forjando na sua vida uma nova realidade. Deus está fazendo de você um cristão mais consagrado. Deus está preparando você para ser mais parecido com Cristo. E talvez você não esperava que a intervenção de Deus acontecesse no meio da perda de um relacionamento, no meio de uma enfermidade, no tempo do desemprego. Mas Deus é Deus e intervém como Ele quer, de maneira inusitada, e Ele pode se surpreender. Então, se você está sendo surpreendido hoje, não se desespere, não se assuste, não perca a esperança. Diga: Senhor, renova a minha fé. Eu quero perceber aquilo que o Senhor está realizando. E atônito e perplexo, glorifique a Deus, porque quando Deus resolve intervir, Ele não faz do meu jeito e nem do seu. Ele faz do jeito que Ele quer. Que o Senhor inusitadamente intervenha na sua vida e traga um novo tempo, uma nova transformação, restauração, um novo momento, um tempo especial, bênção para o seu coração, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para essa igreja, para a nossa denominação, para esse país. Em nome de Cristo Jesus, eu oro. Amém, amém, amém. A intervenção de Deus é inusitada. Mas além de ser inusitada, a intervenção de Deus é oportuna. A intervenção de Deus é oportuna. A intervenção de Deus é oportuna. Irmãos, a palavra nos diz que depois daquele milagre, é óbvio que você imagina que isso aconteceria, eles vão para o pórtico de Salomão. E o pórtico não é uma porta, irmão. O pórtico é uma galeria vazada, coberta, onde as pessoas poderiam passar para lá e para cá. O pórtico de Salomão circundava o pátio dos gentios. Então Pedro e João vão para o pórtico de Salomão com aquele homem glorificando a Deus, e é inevitável que toda a multidão, ao observar aquele milagre, atônita e perplexa, corra para aqueles homens para ver o que está acontecendo. E essa intervenção é oportuna porque com esse milagre o Senhor abre a porta para que a palavra de Deus seja pregada. E Pedro, irmãos, não perde essa oportunidade. A intervenção de Deus é oportuna quando Deus intervir na sua vida e realizar grandes coisas, e as pessoas que estiverem ao seu redor ficarem perplexas. Essa é a hora de você abrir a sua boca e falar de Jesus. Essa é a hora de você apontar para todos que grandes coisas estão acontecendo na sua vida pela graça do Senhor, e que você consegue vencer essa aflição, essa adversidade e essa angústia, porque Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele te enche do Espírito Santo, Ele te fortalece, Ele te dá a vitória. Quando Deus intervém, nós temos a oportunidade de pregar a sua palavra e apontar para Cristo Jesus, e é isso que Pedro faz. Pedro diz a eles, amados irmãos, no versículo de número 12, dizendo o seguinte: por que vocês israelitas estão maravilhados e nos fitam os olhos, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro oportunamente não chama a responsabilidade para si. Ele não diz assim: eu sou o cara, olha aqui o apóstolo. Ele não fala nada disso. Ele reconhece, amado irmão, a sua falibilidade, a sua limitação. Ele diz: não é pelo meu poder, nem pelo poder de João que esse moço anda. E aí então, oportunamente, ele aproveita a intervenção de Deus para dizer àqueles judeus como eles traíram e entregaram Jesus na cruz. Ele diz que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos pais deles, glorificou o seu servo Jesus, a quem aquele povo tinha traído e negado, entregando Jesus nas mãos de Pilatos, quando o próprio Pilatos tinha decidido soltá-lo, amados irmãos e irmãs. E Pedro é enfático dizendo: vós negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Vocês se lembram, amados irmãos, que lá está Jesus. Pilatos está louco para soltá-lo,
E aí então ele sempre solta um preso no dia da festa da Páscoa, na Parasceve Pascal. E aí então ele apresenta Cristo e Barrabás, um homem que tinha trabalhado em sedição e assassinato, e a multidão insuflada pelo sacerdote grita: queremos Barrabás, queremos Barrabás, queremos Barrabás, queremos Barrabás. E eu que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica, 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 crucifica. Os judeus escolheram um assassino. Pedro diz a eles, no versículo 14: vocês negaram o santo e justo. No 15: vocês mataram o autor da vida. Mas louvado seja Deus, que esse que foi traído e entregue pelos homens e reconhecido por Deus foi ressurreto pelo Pai, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro, amados irmãos, naquela oportunidade reconhece que não é nada e se humilha, e prega o Evangelho apontando que os homens traíram Jesus, mas Deus o ressuscitou, e Ele é o Salvador e o Filho de Deus. E aí Pedro então mostra àquela multidão a importância de se crer em Jesus, porque grandes milagres de fato só acontecem na vida daqueles que têm a sua fé colocada no Filho de Deus, que deu a vida na cruz para nos salvar. Ele diz no versículo 16: pela fé e no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro diz: o poder não está em mim, o poder não está em João, o poder está em Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou. E esse homem foi curado e liberto pela fé no nome de Cristo Jesus, que nos salvou. É pela fé em Jesus. Pedro aproveita a oportuna intervenção de Deus e oportunamente mostra a sua limitação e mostra que grandes coisas só podem acontecer na vida de homens e mulheres que creem no Senhor Jesus. E por causa disso então ele desafia aquela multidão que negou o Senhor Jesus a arrepender-se. Ele diz: ainda que vocês tenham traído o Senhor, Deus é tremendamente misericordioso. Olha o que o texto está dizendo, irmão: não existe pecador tão sujo que Deus não possa lavá-lo. Não existe pecador tão perdido que Deus não possa achá-lo. Não existe pecador tão inveterado, endurecido, que Deus não possa quebrantá-lo. Não existe pecador tão hediondo, amado amigo e irmão, que Deus não possa perdoá-lo. Até os que negaram e venderam Jesus podem ser perdoados. E Pedro diz que eles negaram o Senhor por ignorância, mas Deus cumpriu o seu propósito quando Cristo morre na cruz. E no versículo 19 ele diz a eles, eu vou ler o 19, a igreja 20: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A igreja leu o 20, nós todos o 21. Todos o 21. Ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Amados irmãos, Pedro oportunamente aproveita a intervenção de Deus, reconhece que grandes coisas não acontecem na igreja pela sua própria capacidade, mostra que todos pecaram e traíram a Deus, e todos ofenderam a santidade de Deus, e nós todos que aqui estamos também fizemos a mesma coisa. Mas esse Deus que foi traído e negado por nós que traímos o Filho de Deus muitas vezes, esse Deus é compassivo e misericordioso. E se você se arrepende da vida de pecado que tem levado, e se você se converte das más atitudes que tem cometido, se você clama o perdão de Deus em sua vida, esse Deus é tão bondoso e tão misericordioso, que se você crê em Jesus, se arrepende, confessa e abandona o seu pecado, o texto promete para você tempos de refrigério da presença do Senhor. É isso que diz o versículo: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Não é por isso que nós estamos clamando aqui, irmãos, por um tempo de avivamento, por um tempo onde o Espírito Santo de Deus venha e acalme as nossas consciências e nos deixe perceber o frescor da sua bondade e da sua graça.
Pedro diz que se você se arrepender, se converter e crer no Senhor, Deus te visitará com esse tempo de avivamento. Ele vai te dar esse tempo de refrigério, mas ele diz mais ainda: o Senhor virá da glória buscar você. Até o dia em que Deus determinar, Cristo virá no final de tudo e restaurará todas as coisas. E por que nós podemos acreditar nisso? Pedro diz: por que eu posso acreditar nessa mensagem? Porque essa mensagem está na palavra de Deus. Pedro diz: essa mensagem foi profetizada. E Pedro aqui, amados irmãos, cita uma profecia de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 16. Ele diz assim: disse na verdade, versículo 22, a Moisés, o Senhor disse: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Moisés foi o mediador da velha aliança. Cristo, o mediador perfeito, que é Deus e homem, é o mediador da nova aliança. Moisés profetizou, irmãos, que Deus enviaria Jesus. Então, se isso for cumprido, você pode confiar que se você se arrepender e se converter e se voltar ao Senhor, Deus dará a você tempos de refrigério. Deus dará a você um tempo de sossego na alma, um tempo de avivamento, um tempo de alegria, um tempo de paz. Mas Pedro diz mais do seu sermão. Isso não foi profetizado só por Moisés. Ele diz que todos os profetas, começando no primeiro deles, Samuel, todos falaram e anunciaram sobre esses dias, sobre esse profeta que o povo deveria ouvir, que é Jesus. E aí então Pedro diz àqueles judeus: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Deus fez essa promessa a Abraão lá em Gênesis 12, quando chamou: em tua família serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Jesus foi enviado na família de Abraão. O Filho de Deus nasceu na família de Abraão, e todo aquele que crê em Jesus é salvo. Não importa a sua raça, não importa a cor da sua pele, não importa o lugar onde nasceu. Quem crê em Cristo Jesus é perdoado, é justificado, é adotado pelo Pai, é reconciliado com Deus. Deus é um Deus fiel, que cumpre a sua palavra. Por isso Pedro diz no versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Irmãos, o Senhor trouxe o Evangelho primeiro aos judeus. Em João, no capítulo 1, João diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É por isso que quando você lê Atos, e nós vamos aprender mais à frente, a estratégia missionária do apóstolo Paulo, quando ele chegava numa cidade gentílica, a primeira coisa que ele fazia era entrar numa sinagoga. E como ele era um rabi, ele tinha a oportunidade, já se discernia logo, de chegar no culto na sinagoga e pregar. Algumas vezes o próprio líder da sinagoga dizia: irmão, tem uma palavra, uma pregação para nós? E Paulo é, sem sombra de dúvidas, o maior teólogo bíblico da história da igreja. Paulo se levanta e provava no Antigo Testamento, como diz esse texto que Pedro está fazendo, por meio de Moisés e de todos os profetas, que Jesus era o Cristo. E aqueles que Deus queria salvar se convertiam, e os outros judeus se opunham. E Paulo então pregava primeiro aos judeus, e quando eles faziam oposição a ele, então ele saía da sinagoga e pregava para quem não era judeu. E assim o Evangelho chegou a mim e a você. O Evangelho veio primeiro para os judeus, mas como eles rejeitaram Jesus, Deus resolveu, na sua soberania, antes da fundação do mundo, salvar pessoas do mundo inteiro. E então é por isso que você está aqui hoje, na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, porque Deus é fiel, porque Deus cumpre a sua palavra. E não importa então a sua origem, não importa a sua situação socioeconômica, não importa a cor da sua pele, não importa o seu sobrenome, não importa o lugar onde você nasceu, não importa o seu sotaque, meu amado amigo e irmão, não importa o tamanho do pecado que você cometeu. Se você se arrepende dos seus pecados, se você confessa os seus erros, se você crê em Cristo Jesus, se você se entrega totalmente a Ele, Deus bate o martelo no tribunal e diz: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo.
Cristo. Deus te recebe como amigo e se reconcilia com você. Deus te adota como filho pela fé. E você então passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Veja, irmão, como é oportuna a intervenção de Deus. Quando Deus intervém, o Evangelho é pregado, amado irmão. E muitas pessoas ouvem de Cristo Jesus. Uma das grandes alegrias, amados irmãos, que eu tenho visto nesses anos de ministério pastoral, é ver quando alguém nasce de novo, alguém que vivia uma vida perdida, vem para a igreja, essa pessoa nova na fé, ela quer falar para todo mundo do Senhor Jesus. E muitas vezes elas são usadas por Deus para trazer outras pessoas novas, porque elas encontraram a pérola mais preciosa. E apaixonadas pelo Senhor que a salvou, elas falam desse Salvador e vez por outra trazem filhos, filhas, amigos e irmãos a Cristo Jesus que a salvou. Meu querido amigo e irmão, se você está vivendo um momento de intervenção na sua vida, clame a bênção de Deus, clame a presença de Deus. Certa feita, amado amigo e irmão, uma irmã muito querida que tinha um familiar com câncer à beira da morte, ouviu uma mulher dizer o seguinte: leva lá na Universal, lá cura. Você é da sorveteriana não cura. Leva lá na Universal. E aquela irmã disse o seguinte: irmã, quem cura é Deus. Não é placa de igreja que cura. Mas se Deus não quer curar e quer que esse meu familiar tenha câncer, para mostrar que Deus sustenta seus servos até no dia mais terrível da vida, não é universal, não é presbiteriano, não é homem nenhum que vai curar. O Senhor está agindo, e ainda que seja um câncer, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Você tem esse discernimento no dia da angústia e da dor? Você tem a capacidade de enxergar as circunstâncias por essa perspectiva, quando vê Deus intervindo em sua vida, ainda nos dias mais difíceis? Que você aproveite esse momento de angústia e de dor para demonstrar com o seu testemunho que aquele que crê em Jesus fica firme até o final, amado irmão, para a glória e honra do nome de Jesus. A intervenção de Deus é oportuna. Fique firme, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas o texto da palavra nos diz em terceiro lugar que a intervenção de Deus, além de ser inusitada, a intervenção de Deus, além de ser oportuna, a intervenção de Deus, irmãos, é dificultosa. A intervenção de Deus é dificultosa. Reverendo, o que é isso? Muitas vezes, quando Deus intervém, as coisas podem apertar para o nosso lado. Depois daquele momento, a Bíblia nos conta no capítulo 4, amados irmãos, que enquanto Pedro falava, chegaram os sacerdotes, chegaram o capitão do templo e os saduceus, e muito irados porque Pedro estava pregando, ensinando o povo e anunciando o evangelho de Jesus, prenderam Pedro e João no cárcere, e o sinédrio não podia julgar à noite, era proibido por lei. Então eles deixaram Pedro e João presos no cárcere para julgá-los no outro dia. Mas ainda que a intervenção de Deus seja dificultosa, porque eles foram presos e perseguidos por causa da intervenção de Deus, ela é dificultosa, mas é frutífera. O texto diz que naquele dia, amados irmãos, versículo 4 do capítulo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Quando o Senhor intervém na nossa vida, nós vamos ser perseguidos, irmãos, é inevitável. Mas Deus traz muitos frutos no nosso ministério, de maneira que nós ficamos tão alegres com o que Deus realiza, que a perseguição se torna algo pequeno, porque a bênção de Deus está sobre nós. Imagina, irmãos, 2.000 pessoas vieram a Cristo naquele dia. Vale tudo para a glória e honra do nome de Jesus, e para que pessoas conheçam o Salvador, desde que nós estejamos de acordo com a sua palavra. Mas essa intervenção que é dificultosa não é somente frutífera, amados irmãos, ela é cristocêntrica. Ela é dificultosa, mas é cristocêntrica, porque no outro dia o sinédrio se reúne, queridos irmãos e irmãs, para julgar as autoridades dos anciãos. Lá está o sumo sacerdote Anás, que era o sumo sacerdote de direito, mas os romanos tiraram dele e fizeram do seu genro Caifás, mas também estava seu filho João, estava seu filho Alexandre, e todas as autoridades dos judeus se reúnem e perguntam com Pedro e João: com que poder e com que autoridade vocês estão fazendo isso? E aí então, Pedro, num momento de dificuldade, aponta para Cristo de maneira maravilhosa. No versículo 9, ele diz assim: visto que hoje somos interrogados
a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo porque foi curado. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado este homem perante vós. E Pedro cita aqui, amados irmãos, o Salmo 118, 22, dizendo: este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, mas Deus fez dele a pedra angular, a pedra na qual toda a casa de Deus, toda a igreja de Deus, todo o povo se sustenta. E aí Pedro diz um versículo, amado irmão, que todo crente tem que saber de cor. Ele diz em Atos 4,12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro anuncia a Cristo. A intervenção é dificultosa, mas ela é uma oportunidade para anunciar a Cristo. E aí sabe o que acontece? O Sinédrio fica perplexo, fala: meu Deus, o que nós vamos fazer com esses homens? Está na cara de todo mundo que eles foram usados para fazer um grande milagre. E outra coisa, eles olham para Pedro e João, e o texto enfatiza: vendo que eram homens iletrados e incultos. O texto diz isso. Reconheceram que eles estiveram com Jesus por causa da intrepidez e da ousadia com a qual eles falavam. Eu fico maravilhado, irmão. Aqui é outro milagre. Alguém que não tem letras, alguém que não estudou nas melhores universidades, mas fala com uma eloquência irresistível, sendo um homem culto e letrado, porque andou com Jesus, foi mudado por Jesus. E aqueles homens perplexos viram que não sacavam nada, como se diz em espanhol. Agredindo aqueles homens, reuniram com eles e decidiram proibir que eles pregassem o Evangelho de Jesus. Mas aí a gente aprende que essa intervenção, que é dificultosa, mas é frutífera, é cristocêntrica, sincera, mas é perseverante, porque eles dizem, amados irmãos, o seguinte: é o Sinédrio que os proíbe de pregar. Versículo 19 e 20, todo crente também deveria saber de cor. Julgai se é justo diante de Deus, ouvir antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, se você for proibido de pregar o Evangelho, sob pena de ser despedido, se alguém disser a você: você faça o seu trabalho, você não está pregando na hora do seu trabalho, mas a pessoa diz: se você não negar a Cristo e não negar a fé cristã, você não tem emprego aqui na minha empresa. Você vai negar a Cristo? Irmãos, as coisas vão se complicando cada dia mais e mais. O diabo está tentando, amado irmão, cessear a igreja de uma maneira ou de outra. E ainda que ele não consiga fazer com que leis surjam nesse país, ele quer que jurisprudências sejam estabelecidas, amados irmãos, para que servos de Deus sejam até criticados e perseguidos quando pregam as palavras nos púlpitos. Nós vamos ter a coragem de manter firme a nossa fé e o Evangelho de Jesus? Andar com Jesus quando tudo está fácil, amado amigo e irmão, é tranquilo. Mas você seria capaz de andar com Jesus como no dia dos apóstolos, quando cristãos são perseguidos, amados irmãos, e jogados nas fogueiras? Como naquele dia em que Paulo, no final da sua vida, foi preso, amado irmão, depois da sua 4ª viagem missionária, que não está na Bíblia, mas está na história. Quando Nero, querendo refazer a cidade de Roma, manda queimá-la, amado amigo e irmão, e dos 16 bairros da cidade de Roma, 10 deles, amados irmãos, são queimados, e só permanecem os 6 bairros em que existem mais judeus e mais cristãos. Então Nero tem seu álibi e bota a culpa do incêndio de Roma, que era culpa dele, nos cristãos. E aí, amados irmãos, como diz o pastor Ernesto, faltou lenha para queimar tanta gente. Então eles amarravam os cristãos aos postes e colocavam parafina neles, amados irmãos, e queimavam os crentes, irmãos. Você seria capaz de continuar com Jesus até no dia em que isso custasse a sua vida? No dia em que você fosse confrontado? Esses homens cheios do Espírito Santo dizem: julgai se é justo ouvir a Deus ou aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido.
O Sinédrio os manda calar, mas eles saem dali, amados irmãos e irmãs, glorificando a Deus. É dificultosa, mas exaltadora essa intervenção. Versículo 21 diz que depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Irmãos, servir a Deus não é fácil. Servir a Deus é um grande desafio. Mas ver a intervenção de Deus agindo na vida de pessoas é algo maravilhoso. E se Cristo é Deus e deu a vida na cruz por nós, não existe sacrifício grande demais que nós façamos por Ele. É um privilégio dar a vida por Jesus, que deu a vida na cruz por nós. Nessa noite nós ouvimos sobre a intervenção de Deus. Ouvimos que a intervenção de Deus é inusitada, é oportuna e é dificultosa. Eu quero perguntar para você no final desse sermão: você precisa da intervenção de Deus em sua vida? Existe alguma coisa que precisa mudar? Você está na igreja há tanto tempo, é cheio de atividade, mas sua alma gelou. Você é como a igreja de Éfeso, operosa, cheia de trabalho, resiste à perseguição, firme na doutrina, mas perdeu o primeiro amor. Você já não ama mais a Jesus. Você já não tem mais fome de orar. Você já não lê a palavra com zelo todos os dias. Você vive no mundo de dia e de noite como um 007 espiritual, agente secreto de Deus, e nunca fala de Jesus. Pelo contrário, as pessoas olham para você e dizem: você com essa conduta é cristão? Está a sua vida com Deus. Irmãos, Deus quer restaurar em nós o primeiro amor. Deus quer que a chama do seu Espírito esteja flamejante em nossos corações. Mas para isso nós precisamos reconhecer que necessitamos a intervenção de Deus. Eu quero desafiar você nessa noite a se arrepender dos seus pecados, a pedir perdão a Jesus, a dizer: Senhor, vem inusitadamente ao meu encontro. Senhor, transforma a minha vida, me dá a oportunidade de ser uma bênção nesse mundo, e ainda que eu enfrente dificuldades, eu quero ir contigo até o final. Que Deus intervenha na sua vida, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Que Deus intervenha em seu lar, que você veja seu casamento sendo abençoado, seus filhos se voltando para Deus. Que você veja a sua vida sendo útil para mudar o lugar onde você está. E que as pessoas percebam Jesus em você. E que você permaneça firme com Ele, tanto no dia bom como no dia mau. Que o Senhor abra os céus e desça. Que Ele venha com intervenção com você e sobre a sua vida, dificultosa sim, inusitada sim, mas oportuna, para que o nome de Jesus seja exaltado sobre tudo e sobre todos em sua vida, hoje e para sempre. Amém.